Oi, pessoal! Eu sou a Rebeca. Eu sou a Ju. E nós somos o Curtindo com Pouco. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Sim, não terá comida. Não terá mas passeio. não saia daqui, não terá passeio. Mas a gente vai falar da nossa experiência em Curitiba. Isso, exatamente. Eu tô aqui há 2 anos. E eu tô aqui há 10 meses, definitivamente. E como vocês sempre veem a gente falando, a gente sempre traz um paralelo muito forte com o Rio de Janeiro, que é a cidade que a gente viveu a maior parte da nossa vida, né? E saímos de lá para vir morar em Curitiba. Sim, e aqui a gente vai falar algumas diferenças que tem do Rio de Janeiro, que foi que a gente morou a maior parte da nossa vida. É muito diferente, assim, já adianta pra vocês. Eu acho que a maioria das pessoas que veem esse vídeo devem saber que, ó, né, é muito diferente, as duas cidades são diferentes. E a primeira diferença é como a gente entra na cidade. Gente, é surreal a diferença do aeroporto do Rio de Janeiro e do aeroporto daqui de Curitiba. E também é surreal a diferença da rodoviária do Rio de Janeiro para a rodoviária de Curitiba. É muito diferente mesmo. No Rio é uma fuá, assim, né? Uma bagunça. Você sai na porta, assim, tu quer condução, não sei o que, pra onde? Quer Uber, quer táxi, quer não sei o que, não, Uber sem o aplicativo, faço na corrida pra você. A mais barata, cobra mais barato que aplicativo. Exatamente. Você quer ir pra região dos lagos. Exatamente. E aqui, quando você chega na rodoviária, no aeroporto, é uma calmaria, você consegue chamar teu Uber, tem um táxi ali, você entra na filinha. É uma coisa tão calma, tranquila. No aeroporto, ninguém te aborda. Não, você não... No aeroporto, ninguém te aborda. Na verdade, assim, algumas vezes que eu cheguei aqui bem tarde, quando eu vinha pra cá, eu já fui abordada, mas foram, assim, umas 2, 3 vezes no máximo. Aqui na rodoviária, os taxistas ainda perguntam, mas não é nada agressivo. Vou falar pra vocês uma história que aconteceu com a gente chegando no Rio de Janeiro. Uma vez a gente foi de rodoviária para o Rio de Janeiro, desembarcamos na rodoviária, a gente pede Uber de dentro da rodoviária, tá? Pra começar aí, porque é complicado pedir do lado de fora. Esperando, né? E aí a gente pediu o Uber, esperou ele chegar, quando ele tava quase parando na porta a gente saiu. Quando a gente saiu, um taxista, meia idade, uns 50, 60 anos, falou táxi, e a gente falou, não, obrigada. Aí ele virou pra gente e falou assim, tomara que o Uber leve vocês pra dentro da favela. Então, assim, a experiência de chegada na cidade é a primeira diferença que a gente vê quando vem pra Curitiba. Que marcou pra gente, né? A segunda, eu acho que vale a gente falar da cidade em si, né? Assim, do clima, que é muito diferente, né? Então, enquanto no Rio a gente tem um clima que chega, sei lá, uma sensação térmica de 50 graus, aqui chega a sensação térmica de menos 50, não, brincadeira. Mas menos 3 a gente já pegou. Menos 3 a gente pegou, acho que foi a maior temperatura que a gente menor. pegou. A menor temperatura que a gente pegou foi de menos 3 graus. A gente também não regulou muito bem, né, gente? A gente saiu de um extremo pro outro. A gente assim. saiu das cidades mais quentes. A gente poderia ter feito uma parada em São Paulo, assim, que é o meio termo, mas não. A gente é 880, entendeu? E assim, no começo foi bem ruim. Eu tava aqui sozinha. É verdade. E a gente não tinha noção de que, tipo, o edredom não esquentava. Não esquenta aqui. Eu usava um edredom, uma coberta e não me esquentou. Uma pessoa que trabalhava comigo chegou, não, eu vou te dar uma coberta que realmente esquenta. E aí eu passei um frio meio sinistro quando eu vim sozinha. Exatamente. Mas quando a Ju chegou, a gente já tinha mais equipamentos pra se aquecer. Porque, pra poder passar por esse frio que tem aqui. Tipo, pijama, meia, essas coisas... Parece que não esquenta, gente. É um negócio bizarro, assim. Então, se você tá pensando, se você tá pensando em vir pra Curitiba, a primeira dica, não venha no frio primeiro. Vou morar em Curitiba. Tente se programar pra vir no primavera, verão, tá? Até o verão. E até porque as coisas que vendem aqui pro frio não vendiam no Rio de Janeiro, tá? É verdade. O tipo de coberta, o tipo de meia. Caramba, a gente teve que comprar uns meiões aqui. E esse tipo de meia não vende no Rio de Janeiro. Então, assim, se você tá se programando pra vir morar em Curitiba, esse aí é um ponto pra você prestar atenção. Mas também não gostávamos do calor de 50 graus do Rio. Inclusive, foi uma das coisas que fez a gente sair de lá. É um calor infernal. A Rebeca, eu acho que ainda tolera mais. Mas gente, assim, eu com calor não rola, assim. Então, eu talvez ainda prefira passar um pouco mais de frio do que ficar no calor lá do Rio.
Próximo ponto é a limpeza da cidade, né? Eu acho que a cidade é bem limpa, assim, né? E organizada. Curitiba é uma das cidades, uma das capitais mais limpas do Brasil, em comparação ao Rio de Janeiro. Gente, é incomparável. Eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro e o centro do Rio de Janeiro fede. É cheiro de urina, é cheiro de... Cara, é muito ruim. E eu acho que é importante falar de um ponto, porque assim, a gente tá falando de uma perspectiva de morador. Porque você pode ter sido turista no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai como turista e a gente ama. Adoro. Porque a gente só fica na parte boa do Rio. Então, do ponto de vista de morador, é ruim. Porque o morador médio, né? A gente não é rico. Não morava na Zona Sul perto da praia. O morador médio mora longe da praia, demora pra chegar na praia, trabalha longe da praia ou da Zona Sul. Ou se trabalha na Zona Sul, só tem um contato ali no dia a dia com o trabalho. Não mora e não usufrui ali, sabe, totalmente daquele clima maravilhoso da Zona Sul. Mas assim, aqui as ruas são limpas, você não vê muito lixo no chão, você não vê muito cocô de cachorro no chão. Uhum. Tem. É uma cidade grande. Sim. Então tem sim sujeira, tem. Mas em comparação a qualquer outra cidade que a gente conhece, Curitiba é uma cidade muito limpa, muito organizada. Legal. E isso nos leva para um outro ponto que está relacionado com a reciclagem e com a coleta seletiva. Aqui isso é muito forte. Passa um caminhão, eu não sei se é todo dia, tá? Mas é quase todo dia. É um caminhão que tem tipo um sininho, blim, 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 e aí a gente já sabe que é coleta seletiva e quase todos os prédios daqui, pelo menos da região que a gente mora, tem essa coleta seletiva. Essa coleta reciclagem. Exatamente. Acho que um outro ponto que a gente pode falar também é a questão do transporte público, né? Assim, do meu ponto de vista, o transporte público funciona bem aqui. Óbvio, tem ônibus cheio? Tem ônibus cheio. Não tem ar-condicionado nos ônibus. Esse é um ponto. Lá no Rio todos tinham, Lá no Rio todos tinham, aqui não tem. Mas eu acho que eu tenho a impressão de que é mais organizado do que lá no Rio de Janeiro, assim, sabe? Aqui tem dois pontos assim que a gente pode levar. A gente nunca andou sem ser do tubo, né? Sem ser o biarticulado do tubo. Então a gente não sabe como é o transporte fora do tubo. Tem ônibus fora do tubo, a gente não sabe como é. O tubo ele é muito organizado. Assim, ele tem horário, fica lá o horário que ele vai passar. Se você chegou e perdeu, já sabe como vai ser o próximo. Ele é relativamente cheio, ele não é entupido igual o do Rio de Janeiro, que você força para entrar e não é. Agora, pontos negativos. Aqui não tem trem, aqui não tem metrô. Então, o único transporte que é um pouco mais rápido, um pouco mais certo de horário, é o tubo. As coisas aqui são relativamente perto, próximas. Então, se tivesse metrô, seria maravilhoso. Você chegaria nos lugares assim, né? A jato. E assim, em relação ao transporte ainda, o Uber. O que a gente acha do Uber? O Uber aqui não é muito barato. Eu acho. Eu não acho barato. Antes da pandemia, era bem mais barato. Eu não sei se as pessoas não estão fazendo Uber, se essas altas de preço modificaram o preço do Uber aqui. O que eu acho que acontece? Diminuiu muito o número de motoristas aqui. E agora, os preços estão constantemente altos. Então, sabe aquela tarifa dinâmica que tem quando tá em rush? Por exemplo, no Rio, nos horários de rush, é tarifa dinâmica. Eles têm aquele aviso lá, preços mais altos do que o normal. Aqui, toda hora pra gente aparece esse aviso. Então, eu acho que diminuiu o número de motoristas depois da pandemia. E isso faz com que tenham menos carros na rua e os preços tenham que aumentar. Então, às vezes, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu saio daqui de manhã, eu boto, né, pra chamar o Uber, diz que não tem carro disponível. Tipo, 7h30 da manhã. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Diminuiu muito o número de motoristas. E aí isso impacta. Então, isso é ruim. A gente espera muito. O motorista demora, tá sempre terminando uma corrida, uma viagem. Então, esse é um ponto negativo. Segurança. Gente, segurança. A gente é do Rio de Janeiro. Segurança. Assim, perrengues que a gente já passou no Rio de Janeiro. Cara, tiroteio no meio da rua. Tiroteio no meio da rua. A gente eu indo trabalhar, eu morava no Engenho Novo. E aí eu trabalhava em Copacabana. Eu pegava um ônibus que passava na porta da minha casa 15 para as 6 da manhã.
E aí eu subia no ônibus, já tinha cadeirinha lá certa, que o ônibus não era muito cheio, e eu dormia. Teve um dia, eu dormindo lá no primeiro banquinho do lado do motorista, e quando chegou quase no final da Marechal Rondon, pá, 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 pá. Gente, eu tomei um susto, porque eu já tava dormindo. Eu tomei um susto, que eu saí correndo, fui pra trás lá do ônibus, fiquei lá atrás escondida. Quando eu olhei, todo mundo do ônibus com a cabeça pra fora assim, ó. Pra ver O tiroteio. É. A gente já teve também, lembra aquele tiroteio no Meyer? Que os caras passaram atirando na cabine da polícia. A gente tava numa esquina do Meyer, que é um bairro do Rio. Acho que foi comemorar teu aniversário. Que tinha uma cabine da polícia. E a gente tava na esquina, assim, na principal rua do Meyer, que é um bairro Dia do da Rio. Cruz com Emengarda, quem conhece lá, ó. Tem uma faixa de pedestre pra gente atravessar. E a gente tava esperando o sinal fechando na faixa, assim, pra atravessar, em frente à cabine da polícia. Passou um carro atirando. Atirando na cabine de polícia. Exatamente. E a gente ali na esquina. A gente teve que sair correndo. Todo mundo tava cheio, né? Todo mundo se espalhou. Eu não sei como é que a gente tá aqui, né? Caramba, e aí? A gente entrou no McDonald's baixou as portas. Foi desespero total no meio da rua. Teve o assalto que a gente passou também na Tijuca. Perto de casa. Assim... Não tem o que falar, né? Segurança, assim, aqui é uma cidade grande, como a gente já falou. É uma capital. Tem problemas com segurança. Sim. Mas não se compara. Não se compara. Assim, a gente sai aqui de noite. A gente não sai muito. Geralmente, quando sai de noite, pega um Uber aqui na porta, salta aqui na porta. Mas, assim, durante o dia, a gente vai em qualquer lugar a pé. A gente não costuma sair pra pegar Uber, ônibus. A gente vai em todo lugar aqui a pé. Usa o celular no meio da rua. A gente grava vídeo, stories no meio da rua, tranquilão, assim. Os parques são super seguros. A gente só fica assustado, né? Aqui eu não sei o que acontece, que a galera tem mania de ir andando devagar com o carro, com a moto. Gente, vocês fazem isso do lado de um carioca, a gente gela. A gente ia pra academia aqui, até um mês atrás, mais ou menos, era escuro quando a gente ia. A gente ia às 6 horas da manhã e tava bem escuro. Porra, passava o carro na rua, meu Deus. Devagarzinho assim, sabe? A gente ficava como assim? Não olha pro lado não, vamos andar rápido. Anda rápido, anda. Entendeu? É isso, gente. Então... Vamos dividir assim em 2 vídeos. Se você tá vendo a primeira parte, espera que na próximo dia de lançamento, que é terça-feira, vai sair a segunda parte. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Curte, compartilha, comenta. E aí, você pretende vir em Curitiba? Segue a gente lá no Instagram também, @curtindo com pouco. Eu sou a Rebeca. Eu sou a Ju. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.